Bom dia a todos. Sou Murilo, professor de filosofia. Vamos dar continuidade aqui à leitura comentada do Sefer Yetzirah, nossa cabala oral, revisando o vídeo anterior, a leitura anterior. Nós falamos sobre o Deus Rei fiel, mestre único e que domina todas elas. Então, no subtópico mestre único, nós falamos sobre uma unidade absoluta composta por todas as coisas. Tudo que há e tudo que não há, tudo que é possível e tudo que é impossível, se encontra em uma única coisa, em uma única entidade. Não sei se podemos chamar de entidade, mas a cultura cabalística judaica, hebraica, costuma chamar de Deus, que é o absoluto. Este absoluto, que é o mestre único. Falamos dele como Deus Rei fiel, porque o aspecto de fiel significa que, por ser absoluto, por ser uma realidade primeira, se trata de algo que não pode ser comprovado com os sentidos. Isso acontece porque nossos sentidos já são uma reflexão desta realidade. Então, eles já se tornam uma limitação, uma delimitação desta realidade primeira, que é una, que é absoluta, composta por todas as coisas. E falando sobre este Deus, Rei fiel, mestre único, dominar todas elas. Todas elas aqui, quando falamos todas elas, estamos nos referindo à árvore cabalística, onde nós temos as 10 sefirot, que são também os 10 mandamentos de Moisés. Então, são 10 óticas de percepção de realidade, 10 medidas, como 10 frações de uma única coisa. Então, são expressões de uma única coisa. Essas expressões de uma única coisa é aquilo que é dominado por ele, por este que falamos anteriormente, entre aspas, ditador. Ditador porque ele influencia todas as coisas, influencia todas elas, sem ser influenciado, sem se corromper. Então, esta realidade primeira, que é a fonte, a origem da árvore da vida, a origem da árvore cabalística, ela é uma fonte virginal. É um absoluto unificado que nunca é corrompido. Ele permanece o que é sempre. Sempre virgem, sempre intocado, sempre incorruptível. E as emanações desta realidade, ou seja, o que surge como uma reflexão desta realidade, que surge como percepções desta realidade, são as emanações, as sefirot. Então, essas emanações são expressões dessa realidade primeira. São delimitações. Essas delimitações são semelhantes a um filtro que vai afunilando. Então, ele vem desde o infinito, eterno e absoluto e vai restringindo em graus. E nós temos esses 10 graus de restrição. Se nós pegarmos para ler um filósofo muito pouco conhecido, eu não me lembro o nome dele agora, é Walter Russell, lembrei. Walter Russell é um filósofo admirado por Tesla, inclusive, Nikola Tesla. Ele escreveu sobre esses 10 graus de emanação, esses 10 níveis de realidade, 10 medidas. Essas 10 medidas que ele nomeia como oitavas. São oitavas vibracionais da luz. Então, na teoria desse filósofo, Walter Russell, toda a realidade é una e absoluta, feita de luz. Essa luz, ela então se restringe em graus, em 10 graus vibracionais entre seus polos opostos. Esses polos opostos que se tratam da reflexão que eu tanto falo. Reflexão de dois espelhos. Reflexão de dois espelhos que a gente vê, inclusive, no sigilo de Lúcifer. Hoje, nós vamos ler, continuar lendo
o tópico, desde sua santa morada, desde sua santa habitação. Então, este ser único, absoluto, como ele é uno, não há outro além dele. Então, ele é eterno e infinito. Por ser infinito, ele não tem limitações, então não há restrição. Não há outro, mas apenas ele. Só ele, unicamente ele. E quando eu falo ele, é uma força de expressão, porque ele ou ela é indiferente ao que isto é, de fato. Então, no caso, seria algo que habita em si mesmo. Então, vamos ver o que o texto fala sobre isso. A palavra hebraica para designar a habitação é Ma'on. A expressão santa habitação, Ma'on Kadosh, ocorre várias vezes na Bíblia. É também usada novamente abaixo. A palavra Ma'on é definida pelo verso: ó Deus, tu tens sido uma habitação para nós. Então, até aí nós conseguimos perceber, então, que este Deus, este absoluto, esta realidade primeira, ela é uma habitação. E ela é uma habitação para nós que estamos descrevendo ela, estamos interpretando ela, estamos a percebendo. Então, é a realidade na qual estamos inseridos, presentes. Ela é o que é, como é, quando é do jeito que é. E ela é uma habitação para nós. Então, aqui o texto a designa como uma santa habitação. Ma'on Kadosh. Então, aonde estamos, do jeito que é, independente do que façamos, mas do jeito que é uma santa habitação, de acordo com o texto. Continuando, o Midrash o interpreta indicando que Deus é a habitação do mundo e o mundo não é a sua habitação. Deus é o lugar do mundo, definindo o contínuo espaço, tempo e espírito, enquanto que ele não é definido por nenhum tipo de contínuo. O contínuo está contido em Deus, por assim dizer, e ele não está contido no contínuo. Então, quando falamos de Deus, estamos falando do absoluto, que é a fonte na qual essas 10 emanações surgem. Essas 10 emanações, nós podemos interpretá-las como o mundo. Então, as 10 Sefirot, elas são o mundo, são o universo. E este mundo habita neste absoluto. O absoluto que na leitura anterior foi denominado como Ein Sof, infinito. Esse nada é infinito. Então, o mundo, composto pelas 10 emanações, pela árvore da vida, habita dentro deste Ein Sof, dentro do absoluto. Este absoluto, porém, não habita dentro das 10 Sefirot. Por quê? O absoluto não cabe nas 10 Sefirot, exatamente por elas se tratarem de um funil. São graus de restrição, graus de contenção deste infinito. Não que ele seja limitado, porque ele permanece virgem, permanece intocado, mas que dentro dele surge um conceito fechado. Surge um círculo, uma circunscrição. Em vídeos mais anteriores, falando sobre circuncisão, eu falo sobre circunscrição, que tem a ver com essa circunscrição, essa delimitação do absoluto, que permite que as 10 emanações que compõem essa circunscrição habite dentro do absoluto, porém o absoluto não cabe dentro dessa circunscrição. Então, o que vai estar dentro desta circunscrição, dentro do mundo, dentro da árvore da vida, será apenas uma fração do absoluto. Será sim o absoluto, mas não
por completo. Será apenas uma fração. Então não será o absoluto por completo. Vamos continuar. Deus é o lugar do mundo, definindo. O contínuo está contido em Deus, por assim dizer, e ele não está contido no contínuo. A palavra Maon, que significa habitação, santa habitação, está muito relacionada com a palavra Makon, que significa lugar. Makon vem da raiz kon, levantar-se. Makon denota um lugar no espaço físico, onde alguma coisa pode levantar-se. Maon, por outro lado, vem da mesma raiz que oná, que significa tempo ou período, exatamente como Makon define um ponto no espaço. Maon define um ponto no espaço, tempo contínuo. Então nós temos aí, novamente, uma dicotomia. Dois termos separados que têm características semelhantes. Então nós temos o Maon, que é uma santa habitação, e nós temos o Makon, que se refere a um lugar, se refere a um lugar físico, um lugar que pode se levantar, ou seja, um espaço no qual eu tenho um chão, onde eu posso me fixar e me levantar. Maon se trata de uma morada que não está limitada ao estado físico. Não está limitado àquilo que se levanta, ao espaço físico. Mas se trata de um contínuo temporal. Então, a habitação Maon, a santa habitação, na qual nos referimos das Sefirot, elas não se tratam de um lugar físico, não se referem a um lugar específico, mas se refere a um contínuo temporal. Esse contínuo temporal que ultrapassa aquilo que é o espaço físico. Este espaço físico que é uma habitação densa, sólida, na qual podemos nos levantar, que é como o chão de onde cresce a árvore. Então, Makon, como o chão, o espaço físico, no qual a árvore cresce, e nós temos a árvore que cresce, que se desenvolve. Então, a árvore nasce, cresce, se desenvolve, dá fruto. Do fruto cai a semente brota outra árvore. E a árvore cresce, dá fruto, cai o fruto, da semente nasce outra árvore. E assim é o infinito. Então nós percebemos aí que esse movimento de Maon, da santa habitação, este movimento da árvore da vida, ele é feito através do espaço físico, que é o chão, chamado pelo livro de Makon. Só que ele não é limitado a esse espaço. Por isso que ele consegue nascer, crescer, morrer, renascer, crescer, morrer, renascer, crescer e morrer. Então ele está sempre em um contínuo evolutivo, em desenvolvimento contínuo. Enquanto esse espaço físico, ele é fixo, estático, em relação a esse espaço contínuo, esse espaço de tempo contínuo. Esse espaço de tempo contínuo, no qual o livro nomeia como Maon, como santa habitação, é as dimensões acima dessa que a gente está habituado. A gente começa a perceber, a gente começa a compreender e se utilizar da Kabbalah como um conhecimento de interpretação dessas dimensões. Continuando. Então, quando o Sefer Yetzirah diz que Deus domina a Sefirot desde seu santo Maon, o texto está indicando que ele é o lugar, a habitação, do contínuo pentadimensional. Não só Deus circunscreve o universo do espaço, mas também define o tempo e o espírito. É dito ser santo, e como foi
discutido acima, a palavra santo, ou kadosh, denota separação do mundo. O ser infinito está separado de todas as Sefirot. E em relação a ele, até mesmo a Sefirot são mundanas. Então vamos lá. Deus domina todas as Sefirot desde seu santo nome. Isso está indicando que ele é o lugar. Então ele é esta santa habitação do contínuo pentadimensional. Falamos anteriormente do pentadimensional, pentagrama usado pelas bruxas, que também é uma proporção matemática, conhecida como Fibonacci. Essa proporção matemática, ela é o que possibilita o espelhamento fractal do absoluto, que restringe esses graus, estes 10 graus. E 10, nós temos aí 10 que são como 2 pentagramas. Nós temos um pentagrama em pé e um pentagrama invertido. O pentagrama que está em pé é como uma espiral fractal em um sentido de ascensão. Enquanto um pentagrama invertido é uma espiral fractal em sentido de decadência. E esses 2 pentagramas, que são simbolizados pelas nossas 2 mãos, representam os 2 movimentos da vida, que é a própria vida em si, como um processo de crescimento, e a morte como um processo de decaimento. Um processo de criação e um processo de destruição. 2 espirais. Espirais em sentidos opostos. Movimentos em sentidos opostos. Não só Deus circunscreve o universo do espaço, mas também define tempo e espírito. Então, quando nós olhamos à nossa volta, através da nossa percepção individual, nós percebemos uma realidade física, um espaço. E nós vemos um horizonte à nossa volta, um círculo de horizonte. Esse círculo de horizonte é o limite no qual nós enxergamos. Esse limite no qual nós enxergamos é isso que o livro descreve como circunscrição feita por Deus. Porque se trata de um espaço que está dentro dele. Então é feito dele. Mas não é ele por completo. Então não é ele. Então por ser uma parte dele, não é ele. Então não se pode perceber o todo apenas com essa parte. O que se pode fazer é utilizar essa parte como uma peça de um quebra-cabeça que se conecta com outras partes. Então, eu olho ao meu redor, vejo um círculo de horizonte, e esse círculo de horizonte é um espaço que contém coisas, contém uma realidade. Só que essa realidade não é o absoluto. Essa realidade é uma cultura do absoluto, é uma fração do absoluto. E essa realidade, ela está em um contínuo movimento de transformação. E esse contínuo movimento de transformação é um movimento temporal. É o que chamamos de tempo, que faz uma árvore crescer e morrer, que faz um ser vivo crescer e morrer, que faz o horizonte se transformar, porque eu consigo me aproximar do horizonte em uma direção, recebendo mais informações que vão criando mais realidade, enquanto estou me afastando do outro lado do horizonte, no qual a minha realidade vai se dissipando, vai se afastando. E disso se trata os 2 pentagramas, os 2 movimentos que formam um contínuo temporal do espírito. Porque toda essa informação no qual estamos recebendo no movimento de criação e estamos emanando de volta, devolvendo no movimento de destruição, é o próprio movimento do tempo, que é um movimento que a consciência faz de navegação no próprio inconsciente. Então, quando olhamos para o horizonte, nós estamos enxergando aquilo que é consciente. E além do horizonte, nós temos o que está inconsciente. Não temos consciência do que está além do horizonte. Então, o círculo de percepção sensorial nosso
é um pentagrama, é um microcosmo, é um universo consciente, inserido, introduzido dentro do inconsciente. E conforme esse universo se movimenta como um carro, como uma carruagem, como um foco de luz de um farol no mar, então ele vai invocando de lá do além do horizonte o que há no inconsciente. Então esse inconsciente vai surgindo e criando, construindo uma realidade à nossa volta, transformando a realidade. Da mesma forma, do outro lado, que estamos nos afastando, a informação vai se perdendo além do horizonte também. E então quer dizer que essa realidade física, sensorial, ou seja, esta cultura, é então banida de volta ao inconsciente. Quando nos afastamos. Este é o processo de se recordar e se esquecer. E por que nós enxergamos a realidade física assim, desse jeito, como é? Porque é como nos lembramos. É onde a nossa lembrança está mais clara, mas ainda é memória. E quando nos afastamos de um ambiente, estamos nos esquecendo. E aí que temos, então, o espaço, que é essa circunscrição, a parte de dentro dessa circunscrição de percepção consciente, que é a habitação Macon, e nós temos a santa habitação, que é este inconsciente, que vai além dessa circunscrição. Então, nós temos a habitação que está em Deus, que é a parte interior da circunscrição, e temos a habitação que é o próprio Deus, que é a santa habitação, que é aquela que está além do horizonte, é aquilo que está no inconsciente, que não conseguimos perceber com os nossos sentidos padronizados, dos 5 sentidos. E é por isso que é 5 sentidos, por conta da matemática Fibonacci do pentagrama, que fractaliza o absoluto em 5 diferentes dimensões. E essas 5 dimensões distintas são 5 graus de restrição deste absoluto, que formam, por sua vez, os 5 sentidos. A percepção dos 5 sentidos. Então, quando Sefer Yetzirah diz que Deus domina Sefirot, o Santo Maom, o texto está indicando que ele é o lugar, a habitação do contínuo pentadimensional. Então, esse Maom, esse Santo Maom, essa santa habitação, como eu comentei, é o próprio Deus, que é a habitação do pentadimensional. Ou seja, ele é a habitação do microcosmo. Então, ele é um macrocosmo. Então, essa santa habitação, que o livro denomina como Deus, é o macrocosmo, no qual está inserido, do qual é feito um microcosmo, um universo individualizado, uma circunscrição. Não só Deus circunscreve o universo do espaço, mas também define o tempo e o espírito. É dito ser santo, e como foi dito acima, a palavra santo, kadosh, denota a separação do mundano. O ser infinito está separado de todas as sefirot. E em relação a ele, está mesmo as sefirot, até mesmo as sefirot são mundanas. Então, as sefirot, elas compõem esse microcosmo, compõem esse pentadimensional. Elas compõem esta realidade consciente que conseguimos perceber, que é um fluxo de energia em diferentes graus, diferentes oitavas, que são percebidas como algo sólido. Mas essa solidez já se trata de uma impressão deste pentadimensional. O ser infinito ele está separado. Então, assim como eu disse, além do horizonte, que nós temos o inconsciente, é onde está esse ser infinito. É o Ein Sof, santa morada.
Então, ele está além daquilo que nós enxergamos. Ele é invisível, porque ele está além do horizonte. Nós conseguimos interpretá-lo conforme nos movemos. E conforme nos movemos, nós trocamos a informação que tem no inconsciente, no nosso consciente, como um círculo que vai trocando essa informação. Bom, vamos lá. Agora, subtópico até a eternidade das eternidades. Em hebraico, isto é, ad, e esta expressão ocorre numerosas vezes na Bíblia. Existem dois sinônimos que denotam eternidade. O primeiro é leolam, traduzindo geralmente como para sempre, que indica o ponto final do contínuo temporal. Frequentemente, emprega-se a expressão leolam vaed, que significa para sempre e eternidade. A expressão eternidade designa aqui o domínio além do tempo contínuo, onde o conceito de tempo não existe em absoluto. Então a gente tem uma limitação. Até a eternidade, a gente percebe que há uma limitação. Essa limitação que se refere à limitação do pentagrama, a limitação do microcosmo, a limitação do contínuo tempo-espaço. E a partir dessa limitação é onde nós temos as eternidades. Quando se refere às eternidades, é uma região em que não há mais tempo, não existe mais o conceito de tempo, porque já foi ultrapassado o próprio infinito temporal. Porque esse infinito temporal que eu me refiro são as paredes do microcosmo, as paredes do contínuo tempo-espaço. Em tal domínio atemporal, entretanto, existe ainda um tipo de hipertempo, onde os eventos podem ocorrer em uma sequência lógica. O Midrash chama esse hipertempo ordem do tempo, Seder Zemanim. A expressão a eternidade das eternidades, ad, denota um domínio que está inclusive além desse hipertempo. Então nós temos a limitação do tempo, que é uma barreira do infinito, as paredes do microcosmo. Então é como um espelhamento infinito. E nós temos além desse espelhamento, além deste espelho, uma outra região na qual pode existir também um hipertempo, uma percepção hipertemporal, na qual é possível perceber múltiplos tempos, ou seja, ordem do tempo, no sentido de perceber múltiplas dimensões temporais simultaneamente. Esse hipertempo, chamado de ordem do tempo, Seder Zemanim. A expressão eternidade das eternidades, ADAD, denota um domínio que está inclusive além desse hipertempo. Então, a eternidade das eternidades, que vai além, ela já está além também do próprio hipertempo. Porque esse hipertempo ainda é uma circunscrição. Ele ainda é uma limitação. Então, nós temos a nossa percepção temporal, que é percebida pelos nossos sentidos. Inclusive, a ciência tem observado cada vez mais longe, construindo telescópios cada vez mais potentes. E quanto mais ela observa, mais longe ela observa, mais ela enxerga. E quanto mais longe ela enxerga, mais no passado ela está enxergando. Isso nos mostra que o que a ciência está enxergando de fato é a memória do passado. A memória desse pentadimensional, a memória
esse microcosmo, que é percebido pelos nossos sentidos. E, além dele, que é o que não enxergamos, existe um hipertempo. Este hipertempo, ao qual Sefer se refere, é um conceito que denota a junção de todas as esferas individuais de percepção do universo. Então, cada um de nós somos um eu, somos um ego. E cada um de nós é como uma bolha de percepção desse microcosmo. E conforme nós nos misturamos e compartilhamos estas percepções, por exemplo, ao desenvolvermos o conhecimento e um trabalho coletivo capaz de construir um telescópio que nos permita enxergar mais longe, isso já começa a expressar um hipertempo, porque começa a expressar a junção de múltiplas esferas de percepção, sendo cada uma dessas esferas de percepção um pentagrama, um microcosmo. São vários universos. E estes múltiplos universos formam um multiverso. E esse multiverso é um hipertempo, é um hiperespaço. Porém, entretanto, este multiverso também se encontra em uma morada. E esta morada, que vai além do multiverso, além do hipertempo, é a Ade-Ad, aquilo que o livro chama de Ade-Ad, ou a eternidade das eternidades. Então, agora eu vou ficar por aqui. E na próxima leitura a gente vai dar seguimento ao capítulo 1, subcapítulo 6, cujo texto é 10 Sefirot do nada. Sua visão é como a aparição do relâmpago. Seu limite não tem fim. E sua palavra nelas está correndo e retornando. Apressam-se, precipitam-se a seu dito como um furacão, e diante de seu trono elas se prostram. Até a próxima.